Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Que Deus abençoe você, que abençoe a sua vida, a vida da sua família. Tudo que você fizer possa prosperar, se assim tiver a direção de Deus. E hoje eu quero dar essa pequena introdução falando da escravidão que o povo de Deus passou e a promessa que eles tinham de retornar para Nova Canaã. E eu quero traçar um paralelo para a vida de hoje. Muitas vezes a palavra de Deus faz referências ao Egito, né? E o Egito nosso hoje é o pecado. É vontade de estar cercado de tudo que é entretenimento, tudo que nos tira a atenção do que realmente importa, que é Deus. Hoje, a representação do Egito fala daqueles que ainda estão apegados ao pecado, apegados a viver sem ter uma direção de Deus, sem se relacionar com o seu Criador. Então hoje quero dizer para você lá em Hebreus, o livro de Hebreus, eu vou ler logo para vocês, meus irmãos, que a leitura é maravilhosa. Depois da leitura a gente faz toda uma introdução e conclui. Diz assim lá em Hebreus 4, a partir do 9: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Glória a Deus. Que palavra poderosa, muito forte, que faz a gente refletir. O povo de Deus passou centenas de anos na escravidão, até Deus mandar um libertador, que foi Moisés. Então ali eles tiveram que lutar para chegar na terra prometida. E hoje estamos no Egito do pecado e temos que lutar para entrarmos no repouso do Senhor, que é nos céus. Hoje não é diferente, né? Do mesmo jeito que Deus fez toda a obra da criação em 6 dias e repousou no 7º, Jesus, ele fez toda a obra da cruz e voltou para Deus, né? Para a sua casa. Nós também, seres humanos, criaturas e filhos de Deus, temos a nossa data de nascimento, desenvolvimento e morte nesta vida. Então, um dia nós vamos retornar para longe de Deus ou retornar para perto de Deus. Não quero ser cruel nas palavras, mas temos que falar com clareza. Ou há céu ou há inferno. Não existe a terceira opção. Então, ele diz aqui no versículo 9:
Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Você quer se tornar povo de Deus? Você tem que fazer uma aliança com Ele. Então, lá no Egito, Josué conduziu a conquista da terra prometida. Hoje, quem nos conduz ao céu é o Espírito Santo, é o próprio Deus, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça divina. Pois sou muito feliz em anunciar as boas novas de salvação. O meu papel é anunciar. Mas o Espírito Santo, se você quiser, te convence e te esclarece na tua alma, no teu entendimento, e testifica para você se tudo que eu estou falando é verdade ou não. Estou fundamentada nas Escrituras, em uma sabedoria que vem vencendo milênios. A palavra de Deus, ela nunca muda. Ela diz aqui no versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha que palavra forte, imutável. Uma palavra que vem vencendo todas as invencionices humanas. Pois Deus, lá em Eclesiastes diz, fez o homem reto. Reto nas suas intenções, reto no seu valor moral, mas o homem, depois do pecado, procurou para si invencionices. Então, é da vontade de Deus que você tenha esclarecimento de tudo isso. Olha o que diz a palavra de Deus. Josué conduziu. A luta do cristão hoje é, em primeiro lugar, contra a sua vontade humana. Pois quando nascemos, já nascemos pecadores. Fomos concebidos no pecado. Depois do pecado original, até a natureza geme, porque produz agora espinhos e abrolhos. Então, a nossa percepção anterior, pura e ingênua, não existe mais. Nós agora somos seres também maliciosos. Temos intenções boas, mas também intenções em proveito próprio. Então, o ser humano, ele foi contaminado. Mas aprove a Deus fazer do ser humano a coroa da criação, nos dando oportunidades. Então, Deus descansou no 7º dia. Jesus descansou voltando aos céus. E nós vamos descansar nessa luta contra o pecado quando chegar ao fim, no fim da nossa vida. No fim da nossa vida é que podemos dizer: estamos bem. Porque muitas pessoas começam de maneira errada e ruim a sua vida, mas elas terminam bem. E muitas começam de maneira boa e terminam mal, porque foram enganadas pela sua própria vontade pecaminosa e pelo diabo, que cega o entendimento das pessoas. Olha o que diz a palavra de Deus. Com isso, deixar de crer impediu aqueles que haviam sido escolhidos de verem o cumprimento de suas bênçãos. Da mesma forma, muitos perdem a salvação
apesar do Senhor Jesus estar de braços abertos e lhe convidar, conforme o exemplo da parábola do filho pródigo. Então, vocês viram que toda a geração que saiu do Egito pereceu, porque murmuraram, porque pecaram, pereceram no deserto. E só 2 pessoas entraram na terra prometida. Olha como é difícil entrar nos céus, no reino dos céus. Por isso que temos que viver o reino de Deus aqui, agora, com nossas faculdades mentais funcionando a pleno vapor. É da vontade de Deus que você e que minha pessoa possa ter essa alegria de proclamar o Evangelho. Pois todo aquele que nasceu da água e do Espírito, ele tem vontade de abrir a sua boca e dizer, olha, Jesus, ele liberta, ele salva, ele transforma, ele é o Senhor. Então, é da vontade daquele que é nascido de Deus, pelo Espírito Santo, proclamar as boas novas. Se você não tem essa vontade, meu amigo, reveja dentro de você, é hora de rever dentro de você, se realmente você firmou esse compromisso com Deus e se realmente Ele é Senhor da tua vida. Então, lá em Apocalipse 14, olha o que diz a palavra de Deus, pois é sempre bom dar referências bíblicas. 14, 13. Olha o que diz a palavra de Deus. E houve uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e de suas obras os segue. Olha aí, aqueles que morreram com Cristo estão descansando dos seus trabalhos e suas obras aqui na terra lhes deu o acesso ao reino dos céus. Então, estar aqui com vida, estar aqui podendo falar, podendo trabalhar, podendo proclamar a salvação em Jesus Cristo é a oportunidade. Então, nunca fique triste. A gente fica saudoso de uma pessoa que tem convicção que está em Cristo quando essa pessoa morre, pois ela foi para um lugar melhor do que este que está aqui, tá? É a palavra de Deus que nos garante. Então, a vida não termina no túmulo. A vida, ela não termina quando a pessoa desce à sepultura. A vida continua, porque temos uma alma. E essa alma, ela é eterna. E as obras que nós fazemos aqui, as nossas decisões, com plena faculdade mental, hoje, um exemplo, hoje eu decido, não vou mais ceder a pecar. Antes, vou pedir apoio e fortaleza a Deus. Essa deve ser sua atitude. Essa deve ser sua intenção. Essa deve ser seu desejo maior de toda a sua vida. Porque não adianta a pessoa nadar e morrer na praia. A pessoa tem que nadar, se levantar e se erguer diante de Deus e diante dos homens e agradecer. Assim é a caminhada cristã. Nós temos o maior trabalho, que é fugir da aparência do mal.
Fugir de tudo aquilo que quer te afastar do teu Criador, do teu Senhor, do teu Pai, que é Jesus Cristo. Então, as obras a cumprir, ser fiel até a morte. Lá em Apocalipse 2, olha o que diz a palavra de Deus, como é poderosa, como discerne, né? Todos os pensamentos que nós temos. 2:10. Olha o que diz a palavra de Deus. Nada temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele está falando aqui para aquelas pessoas que vão ficar depois do arrebatamento da igreja. Porque a palavra de Deus diz que Deus não deixará que seu povo passe pela grande tribulação. Mas ele está dizendo para aqueles que ficará: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que são 7 anos? O que são 14 anos? O que são 60 anos? O que são 80 anos? Comparados à eternidade. A eternidade com Deus ou a eternidade longe de Deus? Os céus e o inferno é uma realidade, você crendo ou não. O mundo espiritual, ele é muito influente na nossa vida. Vai vencer aquele que você alimentar mais. Se você alimenta mais a tua carne, os teus desejos, você vai estar totalmente dominada pelo mundo material. Mas se você alimenta o teu espírito, como faço isso, Adriana? Lendo a palavra de Deus, fazendo parte da casa de oração, da igreja do Senhor, daquela igreja que tem como regra de fé e prática a palavra de Deus, que tem Jesus Cristo como Senhor, aquela igreja que é moldada pelo Espírito Santo e não quer moldar o Espírito Santo. Fuja, meu irmão, fuja, minha irmã, dessa facilidade que estão pregando para vocês, que o evangelho é oba-oba, que o evangelho você pode continuar do mesmo jeito. Não. Jesus disse: vinde como estais, e eu te ajudarei, e eu te separarei para uma vida de boas obras. É Deus que nos capacita, é Deus que nos ilumina a mente, o coração, e nos dá força para dizer não a tudo aquilo que afasta o Espírito de Deus de nossas vidas. Então, há uma morada. Olha o prêmio da soberana vocação em Apocalipse 21:1. Olha o que diz a palavra de Deus: os novos céus e a nova terra. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Amém? Então aqui, João, lá na ilha de Patmos, Deus disse para ele: João, escreve tudo que tu vês. E ele aqui colocou de uma forma compreensível, para que eu e você não fôssemos enganados com nada desse mundo. Que nada no mundo te embarace o teu entendimento e te iluda. Que nada nesse mundo te iluda. É o desejo do meu coração para a tua vida. Então,
Enquanto estivermos aqui, nós nunca seremos plenos. Temos plenitude sim no Espírito Santo, mas o nosso coração, o nosso espírito sempre vai ter saudade da nossa casa, pois o espírito volta para Deus. A alma prestará contas a Deus, e a alma que está em Cristo, essa tem garantia de salvação. Mas a que não está em Cristo, não se iluda, meu amigo. Essa não tem nenhuma garantia de salvação. A Bíblia diz que o inferno que foi feito para o diabo e seus demônios, os seres humanos estão indo para lá com as próprias pernas, pois não é da vontade de Deus que nenhum se perca, mas muitos levam essa palavra de salvação na brincadeira. Muitos levam essa palavra de salvação, de transformação, de paz, de prosperidade, como se não necessitassem delas. Necessitam sim, meu amigo. Necessitam, porque nós somos mortais, finitos, e só teremos a eternidade com a garantia do Senhor Jesus nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, gratidão. Gratidão por essa palavra que é tão poderosa, tão maravilhosa, Senhor. Ó Deus, gratidão, porque quando oramos, Tu respondes, Senhor. Tu respondes sempre a um servo Teu que é sincero, que Te ama e que quer sempre a Tua orientação, a Tua ajuda. E quer sempre Te honrar, meu Deus. Que essas pessoas possam verdadeiramente serem alcançadas pelo poder do Teu Espírito Santo, convencendo elas do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Ó Senhor, gratidão. Muito obrigado, sabendo que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Te agradecemos pela resposta desta oração. Tenha um excelente dia. Que Deus te abençoe e te dê outras oportunidades.